Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus porque estamos aqui. Vamos ler a palavra do Senhor? Hoje estamos encerrando as 10 pragas, irmãos. Ensino, sobre as 10 pragas. Mas terça-feira que vem, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, eu vou estar pregando sobre como que Deus endureceu o coração de Faraó. Então vamos ler a palavra de hoje, Êxodo capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes, teus oficiais, descerão a mim, e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Jesus, graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos na tua casa, te adorando e aprendendo a tua palavra. E em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o teu Espírito Santo esteja me usando, falando através da minha boca. Senhor, alimenta-nos com a tua palavra, que eu desapareça e o Senhor apareça. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Hoje, então, a última das pragas ou das maravilhas, que o Senhor fez no Egito. E essa 10ª praga, então, ela foi a última e a decisiva. Ela pôs fim à história das pragas.
E ela foi, então, veja só, claramente pela ação de Deus. As outras pragas nós vimos, que é claro, todas foram Deus que mandou, mas sempre Deus usava alguma coisa da natureza, né? Por exemplo, o rio, a terra, o ar, para mostrar o seu poder. E aqui Deus usou apenas a sua palavra e o seu poder. Ele apenas anunciou o que ia acontecer. Ele não usou, então, nenhum fator natural. Ele apenas disse que nas famílias, então, dos egípcios, todos os primogênitos iriam morrer. E o que para nós entendermos, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, tá, mas se todos os primogênitos iam morrer, então tinha de ter morrido muito mais gente, porque o próprio faraó era o primogênito da família dele. Só que assim, ó, essa lei da primogenitura, ela funciona assim, o primogênito é aquele que ainda não é pai. Então, aquele que ainda não foi pai, que ainda não é pai, ainda é considerado o primogênito da família. Então, se todos os primogênitos fossem morrer, de todas as gerações, todas as famílias teriam ficado sem o primeiro filho. Inclusive o faraó teria morrido. Mas, como o faraó já tinha o filho dele, então o primogênito da família era o filho de faraó. Ficou entendido isso, irmãos? Então, primogênito, aquele que ainda não era pai. Aquele que foi o primeiro filho da família, mas agora já tinha sua família, já era pai, não entrou nessa lei aqui, nessa ordenança de Deus, porque ele já era pai. Quer dizer, o primogênito da família dele seria outro. Entendido, irmãos? Amém? Em todas as famílias, então, teve alguém que morreu. Em todas as famílias. Porque daí a gente pode pensar assim, tá, mas e se tivesse um egípcio que não estivesse no país na noite dessa praga? E se ele fosse primogênito, estivesse em qualquer outro lugar fora das terras do Egito, ele também morreria. Porque ele era primogênito e era egípcio. Então, todas as famílias tiveram alguém morto. E aquelas famílias que não tinham, então, um filho primogênito, né? E que no caso o pai o homem dessa família não fosse primogênito da família dele, então nessa família não morreu nenhuma pessoa, mas morreu os animais. Porque os primogênitos dos animais também morreram, então os primeiros filhos dos animais também morreram. Por exemplo, a vaquinha deu cria, tinha lá um bezerrinho. O bezerro morreu naquela noite. Qualquer primogênito egípcio, então, morreria nessa noite. Amém, irmãos? Então, olha só. Deus disse para Moisés, avise que vão morrer os primogênitos. Só que aqui, Deus não deu assim uma alternativa. Por exemplo, na praga da saraiva, Deus disse, aquele que estiver no campo morrerá, aquele que se recolher na casa não morrerá. E aqui não, aqui Deus disse, todos os primogênitos egípcios morrerão. Então, todas as famílias praticamente tiveram alguém que morreu. E nós lemos aqui, ó, quando... Na semana passada, na praga das trevas, eu falei para vocês, né, que... cadê o versículo aqui? Respondeu-lhes Moisés. Versículo 28 e 29 do capítulo 10, que nós falamos na semana passada, diz assim, disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás.
Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Então, quando estava na 9ª praga, o faraó, com a sua arrogância, né, com a sua soberba, disse para Moisés: olha, Moisés, se você vier aqui de novo me incomodar, eu vou mandar te matar. Você vai morrer. Mas um detalhe que agora nós vimos aqui, nessa 10ª praga, é que o faraó mandou chamar Moisés. Ele tinha dito: não volte mais aqui, porque senão tu morre. E agora ele mandou chamar. Está escrito no versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 3 diz: e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então o povo já queria que o povo de Israel tivesse, o povo egípcio queria que o povo de Israel tivesse ido embora já há mais tempo, mas Faraó não tinha deixado, né? Aí no versículo 8, diz assim: então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Agora, no versículo... Perdi o versículo, irmãos, espera aí que eu já acho. Onde diz que Faraó mandou chamar Moisés. Eu marco, irmãos, e depois eu já falei isso para vocês. Às vezes eu marco tudo e depois eu já acho aqui, eu já passo para você. Mas está escrito o quê? Que Faraó mandou chamar Moisés. Por quê? Faraó capitulou. O que é isso? Capitular. Capitular é mudar uma sentença, mudar uma cláusula, uma palavra dita sobre determinada condição. Então Faraó tinha dito para Moisés: no dia que eu te ver, você vai morrer. Se você voltar aqui, você vai morrer. E agora ele mandou chamar Moisés. Então ele capitulou. O que é capitular? Ele voltou atrás na palavra dele, que ele tinha dito: se você voltar aqui, eu mando te matar. E ele agora está chamando Moisés. Ele mesmo chamou Moisés. Para quê? Para mandar embora. Então Faraó capitulou, ou seja, ele mudou a própria lei que ele tinha formado. E por que ele fez isso? Quem sabe você diga: isso aí não tem importância, pastora. Tem sim, sabe por quê? Porque ele estava desesperado. Nesse momento que ele mandou chamar Moisés, a praga já tinha acontecido, a morte dos primogênitos já tinha acontecido. Ele estava desesperado porque o filho dele morreu. E aí ele voltou atrás nas suas próprias palavras. Ou seja, o que significa isso? No desespero, muitas vezes, as pessoas mudam de opinião. Quantas são as vezes que você diz assim: decidi isso e vou fazer. E quando chega no momento exato daquilo que você tinha decidido, você volta atrás e faz diferente. Se chama capitular. Mudar uma palavra que você deu. Mudar uma situação que você tinha dado a tua palavra. E aqui Faraó foi por causa do desespero. Ele estava desesperado, mas não arrependido. Então, como eu falei já em outras mensagens, né, o Faraó nunca se arrependeu. Ele ficava com medo das pragas. E aí ele dizia: Moisés, ore para mim, que aí eu deixo vocês saírem. Orem para que Deus termine com essa praga, que eu deixo vocês saírem. Moisés orava, a praga terminava, e Faraó não deixava eles saírem. Então ele nunca se arrependeu de verdade.
Ele manteve a sua soberania, a sua palavra, a sua soberba, até a última praga. E nessa última praga, então, ele perdeu o próprio filho. Porque o filho dele era o primogênito dele, e pelo fato de ele se considerar um Deus, ele tinha certeza que ninguém nunca ia tocar no filho dele. Que o filho dele seria o próximo faraó depois que ele morresse. Então, por isso, afetou tanto o faraó essa praga. Pelo fato da morte do filho dele e também porque ele acreditava que ninguém podia matar o filho dele. Era o substituto, o filho do faraó, do Amon-Ra, do Deus Sol. Então ninguém podia tocar nele, né? E com isso então Deus, que está escrito em Êxodo 12:12, quer ver? Olha aí. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Agora olha o que diz em seguida: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lembram que todas as mensagens desde a primeira praga, eu estou falando para vocês que o motivo que Deus mandou essas pragas foi para envergonhar os deuses egípcios? E aqui então ele mesmo confirmou, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então ele envergonhou todos aqueles deuses que os egípcios acreditavam, mandando rã, piolho, água em sangue, todas aquelas outras pragas que nós já vimos, ele estava envergonhando os deuses do Egito. E na última, que foram a das trevas, junto com os deuses, ele envergonhou o próprio faraó. E essa última aqui, então, foi para encerrar, né, a soberba do faraó. Por quê? Porque ele estava envergonhando aqui, mais ainda do que já tinha envergonhado na praga das trevas, o faraó que se considerava um deus. Então a praga dos primogênitos foi para isso, da morte dos primogênitos foi para isso. E o interessante, como que em todas as outras pragas, menos nas 3 primeiras, os hebreus não passaram por nenhum destes perigos. Estavam lá, estavam presentes lá, mas não sofreram as pragas. Assistiram, podemos dizer assim, que assistiram tudo de camarote, né? Mas não foram atingidos pelas pragas. Apenas os egípcios. Então aqui, os egípcios estavam já reconhecendo que o Deus dos hebreus era o único e verdadeiro Deus. Só que Faraó, até a última praga, ele estava brincando com Deus e com Moisés, porque ele prometia uma coisa e voltava atrás. Então, o que nós aprendemos com essa praga aqui, da morte dos primogênitos? Que Deus queria mostrar para Faraó e para todo o povo egípcio, mas principalmente para Faraó, que ele, o Deus dos hebreus, o Deus da Bíblia, é o Deus que dá vida para quem quer e tira a vida quando ele quer. Porque se Faraó fosse Deus, de maneira alguma ele ia deixar o Deus dos escravos, né? Deus dos hebreus, matar o seu próprio filho. Então Deus provou para ele: você não é Deus coisa nenhuma. Eu dou a vida para quem eu quero e tiro a vida de quem eu quero. Então, olha só, não estou assim falando muito a respeito de como foi a morte em si, porque isso aqui já é bem conhecido. Mas nós entendemos aqui, que à meia-noite, Deus disse que passaria pelo Egito para matar os primogênitos. Então, à meia-noite, o que é que nós podemos entender desse à meia-noite? A meia-noite é um horário assim bem falado, bem comentado, porque até com relação ao final dos tempos, né? Com relação ao arrebatamento da igreja, se fala à meia-noite.
Mas não que seja exatamente à meia-noite. A meia-noite aqui é um período marcado por Deus, um tempo marcado por Deus. Amém? Aqui provavelmente foi, diz assim, ó, próximo à meia-noite. Ou em algumas Bíblias, à meia-noite. Então nós podemos entender que é um horário marcado para a ira de Deus se consumar. E o que é que nós entendemos com isso hoje, nos nossos dias? Já falei aqui várias vezes para vocês que tem pessoas que, porque Deus não castiga na hora, né, acham assim que, posso fazer o que quiser. Deus nunca vai me castigar. Deus nem está vendo, nem sabe que eu existo, Deus não sabe o que eu estou fazendo. E se Ele está vendo, Ele não está me castigando, então Ele já me perdoou. Muitas pessoas pensam assim, né? Pecam e continuam vivendo numa boa, entre aspas, e acham que Deus nunca vai cobrar aquilo, né, o que é a consequência do pecado do ser humano. Mas a ira de Deus está marcada com hora e tempo certo para acontecer. Como foi aqui, à meia-noite. Então Deus disse, à meia-noite eu passarei pelo Egito. No versículo 29, né? Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então Deus marcou hora, Deus marcou tempo, dia determinado, para que esse castigo viesse sobre o Egito. Então a ira de Deus está marcada, irmãos, e ninguém pode mudar. Nós estamos vivendo, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos passeando quando dá agora, né? Porque nem dá mais de passear. Mas a vida, entre aspas, ainda continua um pouquinho normal. E alguns estão achando assim que a coisa vai melhorar e que isso vai passar, né? Esse assunto da pandemia. E que está tudo bem, que o que está acontecendo no mundo é o curso natural da vida. Não é. É a mão de Deus começando a agir para cobrar o pecado da terra, para cobrar o pecado do ser humano. Então vai chegar o momento, né, em que a ira do Senhor vai acontecer. Vai chegar o momento em que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Para quê? Para que depois do arrebatamento a ira de Deus se derrame grandemente sobre a face da terra. Então nós estamos vivendo o princípio das dores, nós estamos vivendo o começo, vamos dizer assim, a aproximação da tribulação. Não é a tribulação ainda. Eu vejo muitas vezes vídeos que me mandam, ou no YouTube, já estamos na grande tribulação. É mentira, nós não estamos ainda na grande tribulação. É o comecinho das dores. A grande tribulação, o nome já diz grande tribulação. Se fosse a grande tribulação, nós não poderíamos estar aqui agora nesse momento. Você sentadinho aí ouvindo eu falar. E nem eu falando aqui. Porque no período da grande tribulação, a coisa vai estar tão diferente, tão séria, tão terrível, que ninguém vai ter um sossego, ninguém vai ter um minuto de paz. Por quê? Porque o Espírito Santo já subiu com a igreja. Não significa que o Espírito Santo vai sair de vez da terra, não. O Espírito Santo é Deus e Deus está presente em todos os lugares. Mas Ele não vai estar agindo como Ele está agindo hoje, conosco aqui ainda, com a igreja aqui ainda. Então hoje o Espírito Santo está aqui nos confortando, nos consolando, nos fortalecendo. Quando Ele mesmo nos levar para encontrar Jesus, Ele não vai mais agir aqui nessa terra da maneira que Ele está agindo agora, nos dando paz. Aí o povo que ficar não vai ter paz. Aí a ira do Senhor vai começar a ser derramada, com flagelos, com coisas da natureza que vão estar acontecendo, muito mais aumento de pestes. Agora, está aqui, ó, na grande tribulação, vai ser enorme. Então, a ira do Senhor tem tempo certo.
o castigo para o pecado vai chegar. E a Bíblia chama isso de o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar. Tem hora marcada. Nós não sabemos que horas e que dia que vai ser. Mas a Bíblia diz que vai chegar. Então, se vai chegar, imagine como será no momento que chegar, meus irmãos. Se agora que ainda não é o período da tribulação, as coisas já estão difíceis, Deus já está começando a mostrar as coisas. Mas depois do arrebatamento da igreja, Ele vai derramar grandemente a sua ira sobre o pecado. Então, aqui nós vimos que Deus tem tudo marcado, Deus tem tudo planejado. Como eu falo sempre para vocês, eu gostaria que o arrebatamento fosse hoje. Mas não adianta eu querer, você querer. Nós, é claro que devemos desejar o arrebatamento da igreja, devemos desejar que Jesus volte nos buscar. Mas não é a nossa vontade que vai fazer Jesus voltar. Já está tudo determinado, já está tudo pronto. Tal dia, né, no calendário eterno, podemos dizer assim, no calendário de Deus, vai chegar o dia e o momento, a hora exata, onde vai tocar a trombeta e o Senhor vem nos buscar. Então, para Deus, tudo já está determinado. E aqui para o Egito, Ele marcou a meia-noite. E à meia-noite, então, Ele tirou a vida de todos os primogênitos egípcios. E isso foi uma coisa tão séria, uma coisa tão grande, que a Bíblia fala que em todas as casas havia choro e pranto. Todas as casas tinham morto. Pode imaginar o que é isso, meus irmãos? Uma situação muito difícil, né? Muito terrível. Em todas as casas tinha morte nessa noite. E aí então que Faraó mandou chamar Moisés e disse: se sumam daqui. Claro que eu estou usando outro palavreado, mas foi o que ele falou. Vai embora, pode levar tudo. Leve tudo que você tem. Olha só, no versículo 6 do capítulo 11 diz assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então o Senhor marcou o julgamento. Ele foi mandando as pragas, e em cada praga o faraó tinha oportunidade de arrependimento. Não é porque Deus estava endurecendo o coração dele que ele não tinha a possibilidade de se arrepender. Não, mas essa é a mensagem de terça que vem. Mas só para você não sair aqui agora confuso. Faraó tinha oportunidade de arrependimento. Deus apenas agiu em cima da escolha dele, de Faraó. Mas se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, ele poderia ter ficado com o filho dele. Né? E um detalhe que eu quero que você abra a tua Bíblia aí agora em Êxodo 4, versículo 22. É que Deus já tinha dito isso aqui para Moisés. Olha só, versículo 22 e 23, Êxodo 4. Dirás a Faraó. Estou lendo o 22 também. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então, Deus já tinha dado o recado para Faraó antes de começar a mandar as pragas. Quando Moisés foi lá falar com o Faraó, Deus já tinha dado esse recado aqui. Diga para Faraó que se ele não deixar o meu primogênito, quer dizer, o meu filho, Israel, a nação de Israel, se ele não deixar o meu filho primogênito, que é Israel, sair, eu vou matar o filho primogênito dele. Então Deus já tinha dito isso aqui, Deus já tinha avisado.
Então, quando Deus disse ali, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho primogênito. Então, aqui Faraó tinha escolha. Ele tinha a possibilidade de deixar o povo ir. Porque Deus disse se ele se recusar. Então, ele podia aceitar, deixar o povo partir. Mas ele não deixou. Então, Deus disse, você está castigando o meu povo, você está matando o meu povo, que é o meu filho primogênito, eu vou matar o teu primogênito também. Então Deus já tinha avisado. E isso aqui Deus também fez porque Faraó, só que outro Faraó, o Faraó antes desse aqui que estava sendo teimoso. Ele tinha dado a ordem para que as parteiras matassem todos os menininhos que nascessem. Lembram dessa passagem? Então o Faraó tinha dito assim, matem todos os meninos e deixem as meninas vivas. Mas as parteiras, porque temiam a Deus, não fez isso. E aí então, não fizeram isso. E aí então, Faraó deu ordem então ao seu povo, todo o povo do Egito, principalmente os seus soldados, o seu exército, para que aonde tivesse um menino, um bebê, matasse. Era para matar. Então o sangue dos israelitas foi derramado por Faraó. Então por isso aqui Deus resolveu matar também o seu primogênito por causa daqueles que o Faraó tinha mandado matar. Ficou entendido, irmãos? Então Deus estava dando aquilo que eles tinham plantado, vamos dizer assim, que você planta, você colhe. O Egito plantou isso, matando os bebês hebreus. E agora os primogênitos morreram. Por quê? Porque Deus avisou. Então Faraó tinha a oportunidade de render-se ao temor de Deus e de deixar o povo ir, mas não deixou. Então sofreu a sua consequência. E isso acontece conosco muitas vezes, irmãos. Quantas são as vezes que você sabe de uma coisa que Deus quer que você faça e você fica procrastinando? Lembram quando eu preguei aqui sobre a praga das rãs, que eu expliquei o que era procrastinação? Então Faraó também praticou a procrastinação. Por quê? Porque Moisés, ele tinha chamado Moisés e dito assim, ore Moisés, para o teu Deus tirar essas rãs. E Moisés disse assim para ele, quando que eu devorar? E ele disse, amanhã. Então ele ainda preferiu passar uma noite com toda aquela imensidade de rãs na sua cama, nas suas panelas, no seu pão, em todo lugar, tinha rã, muita rã, muita rã. Então procrastinar é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Imagine a mente tão endurecida e o coração tão endurecido de Faraó, que ele podia ter dito para Moisés o seguinte, Moisés, por favor, ore agora, para que essas rãs se sumam daqui, agora. Mas não, ele disse amanhã. Então as rãs ainda passaram a noite com ele. E amanhã, ore Moisés, para Deus tirar as rãs. O coração endurecido de Faraó fez isso. Quem é que em sã consciência vai querer dormir com rã? Com a sua cama cheia de rã? Mas hoje nós não temos as rãs nas nossas camas, mas temos sim coisas que nos fazem ficar, amanhã eu faço isso. É para eu parar de beber? Amanhã eu paro. É para eu parar de fumar? Amanhã eu paro. É para parar de mentir? Amanhã eu paro. Hoje ainda vou mentir mais um pouquinho. Então isso se chama procrastinação. É deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Faraó fez isso por causa do coração endurecido dele. E quantos hoje estão com o seu coração endurecido? E dizem, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, eu sou muito novo ainda para aceitar Jesus.
Vou aceitar Jesus quando eu estiver perto da morte. Amanhã. E esse amanhã nunca chega. E muitas vezes nem vai chegar, né? Por quê? Porque ninguém sabe o momento que vai morrer. Então não sabe se amanhã vai estar vivo. Então assim como o faraó tocou nos filhos de Deus, né? Deus também tocou nos filhos do Egito. Ficou entendida essa parte, irmãos? Então por isso que nós temos que entender o seguinte: tudo o que nós plantarmos, um dia nós vamos colher. E o que nós pudermos fazer hoje, façamos hoje. Não deixe para amanhã. Porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo para poder fazer o que você estava esperando. Então olha só, Deus mostrou para Faraó que só Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem poder para dar e para tirar a vida. Só Deus, irmãos, só Deus pode dar a vida para alguém. E nós estamos vendo aí o avanço da tecnologia, né? O avanço da ciência, onde médicos, cientistas estão fazendo clones, estão querendo ser Deus, estão brincando de ser Deus. Até onde Deus vai permitir isso, não sabemos. Mas vai chegar o momento onde Deus vai pôr um ponto final nessa história. Porque só Ele é Deus. Então os cientistas procuram fazer, dar vida, fazer um ser humano, clonar um ser humano. Estão fazendo isso? Estão. É possível? Até o momento que Deus permitir. Quando Deus falar assim: ei, o meu tempo marcado chegou, agora acabou. É que nem Ele fez aqui: à meia-noite matarei os primogênitos. Então o que eu quero que você entenda é que Deus tem o controle sobre tudo. Deus tem data marcada para tudo. E Deus sabe o que faz, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele controla todas as coisas. Não adianta o homem, na sua soberba, no seu orgulho, querer se achar o máximo, porque ele põe um ponto final na história, né? Então esses médicos, esses cientistas que estão fazendo isso, vão só até onde Deus permitir. E já fizeram muita coisa. Você já deve ter visto aí crianças nascerem, né? Com... como é que eu vou dizer? Resultados de pesquisas científicas e tudo mais. Então isso eles vão fazer só até a hora que Deus permitir e dizer: ei, chega, acabou. E o que nós temos que entender também é o seguinte, meus amados: ninguém sabe o momento da morte. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Diz o seguinte: Jesus estava conversando com um homem, e aí ele contou essa parábola que eu vou ler agora. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse homem aqui dessa parábola que Jesus contou, ele não estava imaginando que ele iria morrer naquela noite. Então ele estava fazendo planos para amanhã. Eu
plantei muito, colhi muito, os meus celeiros não estão comportando toda a colheita. Eu vou derrubar esses celeiros e fazer maiores. E aí eu posso me regalar, porque eu tenho muita comida para muito tempo, vou ter condições de viver tranquilamente e vou viver bem. Só que Deus disse: ah, é? Essa noite vão te pedir a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? Quer dizer, para quem é a tua alma? Para onde é que você vai depois da eternidade? Na eternidade. Para onde é que você vai depois que você morrer? Então Deus nos mostra em vários textos, em várias passagens bíblicas, que ninguém sabe a hora que vai morrer. Eu não sei a hora que eu vou morrer, você não sabe. Então o que é que nós temos que entender? Que o Deus Todo-Poderoso é que nos mantém aqui. Se hoje nós tivemos vida, foi porque o Senhor nos deu vida. Se nós vamos estar aqui amanhã, Deus é que sabe. Nós não sabemos se vamos sair daqui, de repente podemos cair morto ali na porta. Um exemplo, ninguém sabe. Então, para isso a necessidade de entregar a alma para Jesus, de estar preparado, né? Para estar na glória por toda a eternidade. E é só Jesus que pode nos levar para a glória. Mas então o que nós temos que entender é isso. O poder sobre a vida e a morte está nas mãos de Deus. Ele dá e Ele tira a hora que Ele quer. Ficou entendido, né, meus amados? Amém? Então, se você está vivo aqui hoje, se eu estou aqui viva hoje, é porque o Senhor nos permitiu. Não é pela força do nosso braço. Ah, é porque eu me cuido muito, porque eu faço exercício, porque eu tomo vitamina, porque eu... Não importa isso. Quantos atletas já se foram, né? Tinham uma saúde perfeita, mas se Deus decidiu, pronto, acabou. Então, Deus dá. E Ele pode tirar. Por isso a necessidade de reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. Irmãos, nós não somos nada. Se te dói a cabeça, você tem controle para tirar essa dor da tua cabeça? Você tem poder para isso? Não. Você pode usar um medicamento. Mas se o medicamento funcionar, e se não funcionar? Mas o que eu quero dizer é assim, você mesmo não pode dizer para o teu organismo: ah, eu não quero ficar doente. Quem é você então? Quem sou eu? Nós não somos nada sem Deus. Nós não temos condições de nos manter vivos nem uma fração de segundo. Nós não temos esse poder pertence só a Deus. E Ele então, com essa 10ª praga, né, do Egito, da morte dos primogênitos, Ele mostrou isso para Faraó. E na mensagem da semana que vem, eu vou estar mostrando então que Faraó ainda endureceu mais um pouco o coração, depois que eles tinham partido. Então não endureça o teu coração diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, escute, atente, observe e aceite. Se ouvirdes hoje, não é amanhã. Não é amanhã. Irmãos, sabiam que o amanhã, se a gente pensar bem, não existe? O ontem existe, porque passou. O hoje nós estamos vivendo. Mas e o amanhã? Amanhã é amanhã. Aí quando chegar amanhã, já é hoje. Então cadê o outro amanhã? O amanhã não existe, se nós pensarmos nesse raciocínio. Mas o amanhã existe quando nós devemos pensar na eternidade. Aonde que eu vou passar a minha eternidade? Aí sim, eu tenho que pensar lá, no amanhã. Mas muita gente pensa assim: o que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? Amanhã eu tenho que pagar tal conta, amanhã eu tenho que... Pera lá, amanhã.
Mas você tem que viver o hoje, porque amanhã você não sabe se você vai estar aqui. Entenderam o que eu quis dizer quando eu disse que o amanhã não existe? Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então ainda não existe. E quando chegar já não é mais amanhã, é hoje. Então se prepare para a eternidade. Porque lá sim, a escolha que você fez na vida vai ter resultado lá. Ficou entendido, irmãos? Isso? Ficou entendido as pragas? Todas as pragas? Hoje, então, sendo a última, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, um conhecimento, pelo menos uma basezinha, né, do que foram as pragas do Egito. Que cada uma delas teve um relacionamento, vamos dizer assim, uma relação com algum deus do Egito, e que Deus envergonhou aquele deus, e que mostrando também que o poder é do Senhor, e não de demônios, não de Satanás. O poder pertence a Deus, só a Deus. Então é a Ele que nós temos que servir e temer. Amém? Graças a Deus, eu acho que sobre as pragas então é isso, né? Se tiver alguma pergunta depois, pode me perguntar, manda no zap, se eu puder, se eu souber eu te respondo. Mas então assim, ó, todas as pragas ou as maravilhas, Deus enviou para envergonhar os deuses egípcios e mostrar que só Ele é Deus. Você tem servido esse Deus verdadeiro? Amém? Eu acredito que sim, né? Senão você não estaria aqui. Mas o diabo tenta nos tirar da presença desse Deus verdadeiro. Então não permita isso. Seja mais forte. Olha o que eu tenho avisado para vocês de uns tempos para cá. Peça para Deus te fortalecer. Peça para o Senhor, me ajude a ser forte e corajoso. Porque não importa se você tem músculos, né? No momento, às vezes, do desespero, que nem o próprio faraó voltou atrás na sua palavra e disse, se sumam daqui, Moisés. Não quero mais vocês aqui. Porque não são músculos que nos salvam, é Jesus. Amém? Você foi abençoado?